livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta que muita gente sabe com respeito a ele. Quem não conhece o texto de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Alguém aqui não conhece o texto de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Todos conhecem, né? Aliás, vocês já devem ter ouvido por várias vezes as pessoas falarem sobre Ezequiel nesse lugar. Mas quando se fala do profeta Ezequiel, não se apresenta o prelúdio, a introdução de todo o seu amplo ministério, que foi um ministério de começo muito árduo, amado. Enquanto você abre aí, Ezequiel é um dos profetas maiores. E quando você abre com a Bíblia, eu quero só fazer alusão acerca de um detalhe. A pior coisa que acontece na nossa vida é quando nós nos promovemos a algo, quando nós corremos atrás de algumas coisas, intencionamos algumas coisas, e então nos pegamos em um determinado momento da nossa vida sem aquilo que nós corremos atrás. Quantas pessoas se frustram e com quantas coisas nos frustramos nessa vida, amados? Com quantas coisas você se frustrou no decorrer da tua vida? Ou você se frustra? Eu vou ao detalhe, ao mínimo das coisas. Puxa, eu queria comprar aquele tênis. E vai lá e paga 700, 800 reais no tênis. Meu filho, por exemplo, comprou uma disca esses dias, pagou 700. Aí, os caras vieram e meteram o revólver nele e levaram o tênis de 700. Aí ele tinha um celular de 1.400 e os caras levaram também. Aí pensa-se o seguinte: agora vamos comprar novamente um de 1.400 celular, BlackBerry, caro mesmo. Ou então vamos comprar novamente um tênis, uma disco de 700. Do que é que você se frustrou, amado? Por exemplo, BMW é um carro ruim, queridos? Não. O melãozinho é um carro ruim? Não é ruim. Não é ruim. Vai de graça. Não é. Acontece que um Fusca na mão de alguém foi um bom carro, mas alguém se frustrou com um Fusca, amados. Bom, uma BMW é excelente, mas alguém um dia se frustrou com uma BMW. Sinto muito em dizer. Mas eu quero aquela alemã que ela é feita nos Estados Unidos, ela é tremenda, ela é muito boa. E aí ele compra o carro e o carro começa a dar trabalho, aí comprou um tênis tanto que ele queria. Aí a mulher foi lá e comprou aquela blusa que custou 250 reais. E puxa, quando ela chega não casa legal, não ficou bem no corpo. E com quantas coisas nessa vida você se frustrou, mano? Eu vou casar com essa gata aí, com esse gato aí. Aí casa e todo gato arranha, mano. E aí de repente o casamento também não foi legal. Quantas coisas a gente se frustra nessa vida? Sabe o que é pior, people? Sabe o que é pior? É quando a gente começa a colher aquilo que nós não plantamos. E na verdade é o seguinte: você comprou o tênis, foi roubado o tênis, mas roubaram de você. Por exemplo, eu não tenho problema com meu. Tem uns irmãos meus que gostam de pedir meu carro emprestado. Eu presto, cara. Tem um que vai comigo até o meu trabalho, 5h30, 15 para 6 da manhã, ele deixa o meu trabalho e vai lá para São Bernardo com o meu carro. E eu fico só preocupado com o seguinte: que o Senhor guarde para que não bata, porque se bater, ele não tem dinheiro para arrumar e eu também vou ter, vai pagar o meu carro. Mas se quebrar na minha mão, eu posso dar mão. Mas na mão dele vai ficar: puxa, o carro do meu irmão não tem como arrumar. E com quantas coisas nós nos frustramos. E o pior das frustrações é quando nós nos frustramos com aquilo que nós não compartilhamos, não plantamos. E é certo, amados, que uma das leis que Deus estabeleceu, duas leis que eu entendo que Deus estabeleceu e que eu entendo particularmente, eu, João, entendo que se Deus pudesse inverter o sentido dessas leis, ele inverteria. Uma é livre-arbítrio. Se Deus pudesse rasgar essa lei e olhar para você e falar: agora vai ser do jeito que eu quero.
é bom, está tudo muito bom. E quando a gente canta o que é mal? Capítulo 1 do livro de Ezequiel, verso de número 2, diz assim: foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, verso 3, a palavra do Senhor veio ao sacerdote. Está escrito aí? Filho de quem? Junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Pode deixar sua Bíblia de lado agora, por favor. Não precisa fechar. Quando falamos de Ezequiel, a chamada de Ezequiel começa, na verdade, no capítulo 2. Quando Deus olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Agora Ezequiel estava no momento em que ele não tinha condição de se pôr de pé. E é fato, no capítulo 2 de Ezequiel, você vai ver que o Senhor se manifesta para ele dizendo: põe-te em pé porque quero falar contigo. Aí ele, sem condição de se pôr em pé, aí a palavra, ele mesmo responde dizendo: então entrou em mim o Espírito do Senhor quando falava comigo e fez o que comigo? Me colocou de pé. É certo, é fato de que ele não tinha condição de estar de pé. Mas é certo de que todas as vezes, querido, que você não tiver condição de estar de pé, o nosso ajudador, o bendito Espírito Santo, ele terá o papel de te colocar de pé. Agora, o pastor, o apóstolo, o bispo, me explica por que Ezequiel não tinha condição de estar de pé, se no capítulo 1, no verso 2 e 3, o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor esteve com ele naquele tempo. Eu vou trazer algumas verdades para você, amado. E eu vou falar uma coisa para vocês: se nós aqui dessemos bastante grito e bastante pulo e não entendêssemos o que Deus quer de nós, íamos ser como barulhento sem sentido, amado. Agora, eu falei que o maior problema das frustrações não é quando eu me frustro comigo mesmo. Comprei um carro, não era para ter comprado, não está bom, então o problema está comigo. E quando você começa a colher fruto daquilo que você não era participante? No livro dos Salmos, diz que os judeus, os hebreus, estavam junto aos rios da Babilônia e cantavam ou lamentavam, lembrando-se de Israel, de Sião. E os inimigos diziam para eles: aí, canta aquele cântico lá de Sião. Cadê as músicas dos vossos lábios? Onde é que está o canto que você cantava tanto? Agora você frustrado, apático, caído, destruído, destronado, moribundo, não tem mais o que falar. Onde é que está o teu Deus? Cadê a música do teu coração? Ezequiel vivia um momento, querido, no capítulo 2, em que ele estava colhendo algumas coisas que alguém fez lá no passado dele. O povo de Judá, no capítulo 14, se você ver bem lá no livro de Ezequiel mesmo, 13 e 14, você vai ver a narrativa onde Deus olha e diz assim: vocês terão sede, os vossos homens irão aos poços e não encontrarão água a beber, virá um grande mal e vos assolará por causa da vossa rebeldia. Capítulo 1 do livro de Jeremias, tratando-se do mesmo povo, Deus diz a Jeremias: vai a eles. E Jeremias diz: eu não vou, porque me sinto como uma criança. E ele diz: deixa de ouvir. Quando ele diz para você: vai por ali, mas eles não. E ali eu vou te honrar no Senhor. Querido, pode acontecer o que virar da cruz, e o Senhor será contigo. Mas a segunda vontade é complicada, que a vontade é permissiva. Quando Deus diz: não faça, sempre trazer você para o você faz. Quando Deus diz: não vai, e você vai nas suas chamadas. Agora volta a dizer: quantas vezes está acontecendo conosco, por causa da gente que está tudo, Ele quer que você vá para a esquerda. Deus, amados, Ele age sobre isso. Percebendo os nossos amigos, os nossos. Primeira
antepassados fizeram o que é mal, e agora Deus começa a permitir que as assolações venham. Se você vê, isso começou, na verdade, amados, se a gente for analisar o contexto histórico, isso começou desde Salomão, na divisão dos reinos, quando Salomão peca assustadoramente. O reino que era único agora se divide, e o rei Roboão começa a andar nos caminhos do Senhor, ele está fazendo o que era reto. Jeroboão, que assume a outra parte do reino, o reino do norte, começa a fazer tudo errado. E aí vão se passando os reis, cada rei que entra temendo a Deus, e a coisa começa a dar certo, mas logo ele deixa o temor do Senhor, quando na verdade Salomão narra de modo muito claro, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E aí os reis vão se passando, cada rei que entra teme o Senhor por um espaço de tempo, faz o que é bom, depois ele se desvia do que é de Deus, e aí ele faz tudo errado. E aí Deus vem sempre tentando tratar, Deus vem sempre tentando trazer para si: olha, vocês estão por caminhos tortuosos, voltem para mim, voltem para mim, se tiveres que voltar, que voltem para mim. Mas cada vez que Deus trata, Deus não consegue isso. Chega um momento, amados, em que Deus diz: eu vou permitir que o mal venha sobre vós e vos assolem de modo com que tudo que você tem seja tirado. E um dia, Nabucodonosor entra na Babilônia, ou seja, sai da Babilônia e entra em Jerusalém e toma tudo, e coloca fogo em tudo, e leva tudo que tinha por direito, que ele achou por direito. Agora, Ezequiel estava há 25 anos nessa ocasião, fazendo faculdade para ser sacerdote. 25 anos a vida de Ezequiel, estudando para ser sacerdote. Já era filho de sacerdote. Filho de sacerdote não é sacerdotezinho, filho de pastor não é pastorzinho. Quem dera meu filho hoje já pudesse ser pastor porque o pai dele foi. Não, tem que correr atrás, tem que ter talento, tem que ter chamada, tem que ter escolha, tem que ter vínculo com a chamada. E Ezequiel falou: bom, eu poderia ser um agrônomo, eu poderia ser um piloto de avião, eu poderia ser um mecânico, eu poderia ser um engenheiro e tantas outras coisas, mas ele colocou em seu coração: eu vou estudar aqui em Israel, e eu vou parar por aqui, eu não vou para o exterior para fazer boa faculdade, eu vou estudar aos pés do meu pai, para então ser sacerdote. E quando ele está para se formar como sacerdote, amados, quando ele está já na expectativa: bom, agora eu vou arrebentar, agora me segura que eu vou como um avião, eu vou voar alto, e eu vou tomar posse de tudo que é meu, e tudo aquilo que eu estou me preparando para ser vai começar a acontecer. Mas havia uma palavra de Deus para que os reis da época se colocassem diante de Deus. E eu vou falar uma coisa que é profética para a tua vida hoje aqui, em nome de Jesus, Senhor. Se por causa do passado dos teus pais, porque é bíblico que Deus visita a maldade dos pais dos filhos, até terceira e quarta geração. Se por causa do teu pai, do teu avô, de alguém da tua família, do teu passado, tua vida tem estado comprometida, você vai hoje sair daqui com a tua situação mudada, em nome de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque há o poder da palavra miraculosa nessa noite, nesse lugar, para a alteração do sistema da tua vida, para a alteração de toda a rota da tua vida nessa noite. Ezequiel estava lá, se preparando para se formar. Bom, agora vai dar tudo certo. Pensa você quantas vezes você se preparou para esse dia, para o dia em que tudo estava encaminhando para dar certo para você, para o dia em que você pensou: bom, agora eu vou estourar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu ganho R$700, R$800, e agora está surgindo uma vaga no meu trabalho que eu vou de 800, eu vou ganhar R$2.000.
que parecia ser teu. Deixa eu te lembrar de uma coisa, amado. Deus esteve no meio do vento que soprou aqueles dias da tua vida. Mesmo dentro da vontade permissiva, vontade diretiva, quando Ele te tira daqui e te coloca ali, e ali Ele te honra. Vontade permissiva é quando Ele diz: não vai, não fica, não sai. E aí você diz: não estou nem aí para o que Deus diz, não estou nem aí para o que Deus pensa. E aí lá na frente você começa a ver tudo dando errado. E eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor está te alcançando para mudar tudo na tua vida. Ele tem poder de alterar todas as coisas na tua vida. Posso ouvir um amém por isso? E agora quando ele, Ezequiel, está tudo prontinho, e ele pensou o seguinte, eu estou falando uma linguagem bem figurada e bem prática para você entender. Quando ele estava para se colocar entre os outros alunos para receber o canudo de todo o tempo de 25 anos, eu não estou falando de uma faculdade teológica de 4 ou 5 anos, amados. Eu não estou falando de uma faculdade de medicina de 5 anos, ou nas faculdades como tecnólogo aí, que você fica 2 anos fazendo uma faculdadezinha e já está ganhando 3 mil, 4 mil reais. Não, eu estou falando de 25 anos de formação. E aí de repente ele se pega vendo alguém, as cavalarias entrando, e os muros sendo derrubados, e as casas sendo colocadas a fogo, e ele olha para o seu pai, pai diz, e diz para o pai, pai, e a minha formação, pai, e o meu ministério, pai. E ele olha para sua mãe, para sua família, e ele começa a ver tudo desmoronando. E na primeira etapa, o povo de Israel é tirado de lá, o povo de Judá é tirado em 3 etapas. Na primeira etapa de retirada do povo para levar cativo para a Babilônia, vai o tal do Ezequiel, todo alegre por sua formação, agora triste, cabisbaixo, desmotivado por ver tudo dando errado. Aleluia! E vamos ser humanos nessa noite e dizer que quando a coisa não dá certo, ninguém vai olhar e falar: louvado seja Deus, graças a Deus, meteu o pé, tropeçou, a primeira coisa que vem é o nome feio, já quer xingar e já quer falar. Vamos ser humanos e entender que tem hora que a gente quer falar mal de todo mundo e murmurar mesmo. Talvez você tenha murmurado esta semana, amados, porque você olhou e falou: não é possível, eu nasci para sofrer, eu nasci para que tudo desse errado mesmo na minha vida. E aí você vê o pastor falando tanto de ministração de oferta e você não tem contribuição nenhuma para dar. E você vem para a igreja naquele culto, o dinheiro está te faltando, até porque mesmo a luz ou a água você não conseguiu pagar ainda, o aluguel você não conseguiu quitar ainda. E aí como dar uma oferta na igreja? Eu quero te dizer nesta noite em Cristo Jesus, que esse momento da tua angústia está se findando, amor. A palavra do Senhor no teu coração é: põe-te em pé, põe-te em pé, põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Aleluia! Coloca-te de pé, porque a postura em pé, amado, é quando nós nos posicionamos para ouvir a palavra do Senhor. Só depende de você, irmão. Só depende de você, não depende do pastor, não depende do amigo, não depende da bispa, do apóstolo, não depende simplesmente da palavra do pastor desta noite, não depende do que foi pregado na quarta-feira passada, no domingo passado, depende da tua postura de hoje. Glória a Deus, aleluia! Ou você se coloca de pé, ou você vai ver acontecendo no da esquerda, na vida do da esquerda, na vida do da direita, na vida do da vanguarda, da retaguarda. Se tem alguém em cima, você vai ver prosperar. Se tem alguém embaixo, vai prosperar. E você vai enxergar, e você não vai prosperar. Agora depende de você, queridão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e vai assim: só depende de você. Só depende de você. Põe-te em pé. A palavra do Senhor coloca no meu espírito
se colocar de pé. Mesmo que você tenha passado por alguns momentos de frustração, de tristeza, de angústia, de dor, a palavra do Senhor para você hoje é uma: eu vou mudar a tua história. Glória a Deus! Junto ao rio da Babilônia, o rio Quebar, estávamos lembrando do nosso passado. Sabe, querido, talvez hoje você vive um momento em que as lembranças do teu passado te fazem muito bem, porque o teu presente não é legal. As lembranças do que você tinha te fazem muito bem. As lembranças de como você cantava e acontecia te fazem muito bem. As lembranças de quando você pregava e acontecia te fazem muito bem. Mas vamos pensar no hoje. Quantos sinceramente pode pensar no hoje e levantar um sorriso, levantar a mão e abrir um sorriso de alegria e dizer: o meu hoje está muito bom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ser sinceros que de repente o hoje está arrebentado, mano. Sabe o que eu acho interessante, tipo, em Deus? É que quando eu me vejo caído, Deus me vê de pé. A visão de Deus é futurística, amado. A visão de Deus é longânima. Quando você se vê destruído, Ele te vê levantado, construído. Quando você se vê quebrado, Ele te vê montado. Deus não consegue enxergar uma igreja apática, porque a tua apatia de hoje, Ele enxerga a tua grandeza de amanhã. Quando você diz não dá, Deus já te vê lá na frente. Posso te falar uma coisa que é tremenda? Deus não consegue te enxergar de fusquinha, porque só te vê numa BMW. E aí quando você anda de neon e diz: poxa, como esse neon é embaçado, e aí Deus diz: engraçado, cadê o neon? Quando você anda de gol e aí você diz: poxa, o meu golzinho, e ele diz: cadê o golzinho? Porque Deus te vê honrado. Levanta a tua mão e se sinta honrado pelo Senhor nessa noite. Deus te vê honrado nessa noite. Deus te vê de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus não te vê como você se vê. Agora o que é mais tremendo é que Deus não te vê como a tua família te vê. Deus não te vê como o teu chefe te vê. Deus não te vê como o teu amigo te vê. Ah, pastor, mas o teu amigo me vê bem. Mas o teu amigo tem uma visão humana. Deus te vê glorificado. Deus te vê exaltado. Agora deixa eu trazer aqui, para a gente complementar o texto, o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro e João vão para a Porta Formosa, eles vão para o templo, vão adorar. Eles encontram um camarada que talvez na mesma posição que alguém dos que aqui está. Triste, caído, destruído, pernas atrofiadas, anos à porta do templo pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre dependendo de alguém. E é profético isso. Eu quero dizer que vai chegar um momento na tua vida em que você não vai ter que pedir emprestado para mais ninguém. Em que você não vai precisar usar a sandália de ninguém. Em que você não vai precisar pedir blusa de ninguém, porque o Senhor vai te colocar numa posição tremenda. Eu sei por que estou falando isso. Glória a Deus, aleluia. Quando Pedro e João olham para aquele homem, o
homem fita os olhos deles dois e diz, e pede alguma coisa. Um olha para o outro. E agora? O que é que temos para ele? Nada. Não temos ouro, não temos prata. Mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, anda. E eu pergunto para vocês, ele levantou e andou? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não. Ele não levantou e andou, amados. Porque tem momento na nossa vida que ele precisa de um empurrão. E eu vim aqui hoje como profeta para dar um empurrão em você. Quando ele, eu vou acabar caindo aqui. Quando ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, fita os olhos no homem, o homem ainda continuava, porque os nervos das pernas estavam ainda atrofiados. A palavra diz que eles estenderam a mão e aí puxaram o homem. E aí ele se pôs de pé e saiu pulando. Então tem momento, amados, que não dá para andar, mas tem alguém para nos carregar. Tem momento em que nós não temos força para continuar. Mas hoje o Senhor te diz, eu estou aqui como teu ajudador, para te colocar de pé. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Ezequiel estava triste, apático, caído, mas o Senhor disse para ele assim: Ezequiel, põe-te em pé, porque falarei contigo. Ezequiel ainda esteve prostrado, Ezequiel ainda esteve caído, e a palavra do Senhor veio para ele: Ezequiel, põe-te em pé. E Ezequiel ainda esteve caído. Ezequiel, põe-te em pé. E Ezequiel ainda esteve sentado ou deitado, numa posição em que Deus não fala. Aí Deus, acredito que naquele momento olhou para o Eterno. Deus olhou para Cristo nos céus e disse assim: ele ainda continua sentado. E Deus olhou para os anjos dos céus ao seu redor, aos adoradores do céu, ele disse: ele ainda continua prostrado. Mas aí Deus disse: então vamos levantar esse camarada. O meu propósito, a minha proposta é colocar Ezequiel, o que tinha o título de um frustrado, o caído, o destronado, o que estudou, o que correu atrás, o que não alcançou, o que não tem, o que não é. Ele tinha esse título, mas hoje a minha palavra é outra. Eu te coloco de pé, eu te coloco de pé. Aleluia, aleluia. Oh, você fica de pé, amado. Ouve o que eu vou te falar. Toda essa prostração dos seus pés, tudo isso que não te deixa se colocar de pé nessa noite, o Senhor arranca com a sua mão e Ele te diz: eu te coloco sobre os teus pés e mudo toda a tua história. É fato, é certo de que o Senhor te coloca de pé nesta noite. Quando estamos de pé, a nossa visão fica um pouco mais ampla. Quando estamos sentados, não sabemos o que passa ao nosso redor. Mas quando nos colocamos de pé, amados, começamos a ter uma visão agora um pouco mais panorâmica. Quando estamos de pé, conseguimos olhar dos cantos, dos outros lados, e conseguimos enxergar um pouco além daquilo que estávamos enxergando. Coloca-te de pé nessa noite e comece a enxergar que mais são os que estão contigo do que os que estão ao seu redor, aqueles que vêm para te destruir. Maior é a palavra de Deus para te levantar do que a palavra do inimigo para te destruir, para te prostrar. Maior é a palavra do Senhor para te alavancar desta situação de destruição que você está vivendo. Glória a Deus, aleluia! Eu vim para falar para você nesta noite uma única palavra:
põe-te em pé, porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração. E a palavra é esta: de que toda frustração do teu coração está sendo retirada hoje. O que foi que você se frustrou, amado? O que foi que você colocou? Quantas vezes, queridos, em campanhas nós escrevemos até em papéis acerca das coisas que nós queremos de Deus, e quantas vezes nós não temos aquilo que determinamos? Quantas vezes nas pregações dos pastores a gente ouviu o pastor falando: determine agora, determine agora. Eu pergunto: quantas vezes você determinou? E quantas frustrações por causa das tuas profecias você tem? Eu vou determinar, Senhor, eu vou determinar, Senhor, eu vou determinar, mas parece que havia um peso sobre a tua vida, parece que havia uma maldição sobre a tua vida. Agora ouve o que eu vou te falar para a gente terminar mesmo. Capítulo 37 de Ezequiel. Quando Ezequiel entra naquele cemitério, Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, estes ossos podem reviver? E ele diz para Deus assim: o Senhor é quem sabe. E aí Deus diz para ele: Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos. E ele diz: ó Senhor, esse negócio é contigo, eu não tenho condição para isso. O ato de profetizar, amados, ouçam por favor. O ato de profetizar é criar no reino do Espírito, é não ter condição de enxergar. Capítulo 45 do livro de Isaías fala sobre os tesouros das escuridades. Sabe o que é isso? São bênçãos que o Senhor já tem determinado para a tua vida, e que no reino do Espírito já está ligado, mas você ainda não entendeu. Amém? Você está aqui? Amém? Existem bênçãos, tesouros das escuridades, ou seja, bênçãos espirituais preparadas, e elas só vão se materializar diante dos teus olhos, ou palpáveis às tuas mãos, quando você entender que Deus te chamou para começar a enxergar o melhor que Ele tem para você. Mas parece que Deus chamou só o apóstolo para ter, parece que Deus chamou só o irmão para ter, só o pastor é que prega bonito. Está vendo como aquela irmã canta? Ela canta e encanta. Querido, toda a frustração hoje está sendo retirada. Há uma pessoa no nosso meio, amados, que o coração dele é tomado por uma amargura tão tamanha, tão grande, por causa das frustrações da sua vida. E eu vejo como Deus colocando a mão e tirando hoje. Aleluia. E tirando hoje esta frustração. Parece que tudo acontece na vida do irmão, parece que tudo acontece na vida da irmã, mas na tua vida é nada. Eu quero que você comece hoje a profetizar. Deus disse assim: Ezequiel, os ossos podem reviver. Deus estava dizendo: Ezequiel, depende de você. E Ezequiel diz para Deus: é o Senhor que sabe. E aí Ezequiel passa a bola, Deus passa a bola de novo para Ezequiel e diz assim: profetiza você. E ele olha para Deus e fala: como é que é esse mistério aí, Deus? E ele diz assim: as bênçãos das escuridades já estão determinadas para você. Começa a profetizar. Como é que é isso, Deus? E Deus diz para ele: se você profetiza, acontece. Se você fala, acontece. Mas deixa eu falar de algo muito profundo para você. Ouçam essa. Quando Deus criou Adão, Ele criou um simples boneco de argila. Amém ou não amém? Amém. Um simples boneco. E aí Ele olhou e falou: esse boneco até é bonitinho, mas é um nada, é um zero. E aí Deus disse assim: eu vou inserir um pouco de mim dentro dele. Eu vou soprar sobre ele o poder de profetizar. Oh, mas isso é tão profundo. Isso é tão profundo. Isso é tão forte, querido. Ouçam por favor. Ouçam por favor.
Isso é tão forte que se você entrar dentro da tua casa com esse espírito nesta noite, tudo está determinado para mudar. Se você amanhã no teu trabalho entrar profetizando, tudo vai mudar. Ouça, como ministro da palavra, eu estou declarando isso nesta noite. Deus olhou para o boneco chamado Adão e disse: eu vou soprar em você o poder de criação, Adão. Sabe qual era o poder que havia em Deus? O poder de criar todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja e houve, 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 haja e houve. Mas Deus criou tudo, e quando Ele criou o homem, Ele falou: agora isso aí que eu criei com a minha mão não funciona. Quando Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, coloca-te de pé e comece a tomar posse dos 25 anos que você achou que havia perdido. Ei, bonitão, deixa eu te falar uma coisa. Você pensou que esse tempo todo estava perdido? Está nada. Não perdeu não. Você não perdeu não. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Talvez você tenha lançado por alguns anos e não tenha achado nada. Talvez você tenha trazido ofertas grandes a esse altar e não tenha conseguido ver nada. E eu te digo hoje, o Senhor começará a mover uma situação em prol da tua causa. Comece a tomar posse hoje. Comece a tomar posse hoje. Comece a tomar posse hoje. Ei, profeta, comece a profetizar sobre ti mesmo. Comece a profetizar. Comece a viver. Comece a viver. Comece a viver. Súria, caia, baixéria, candaraba, súria. Deus inseriu em você a condição de criar. Sabe o que é criar, amado? É determinar e acontecer mesmo. Irmãos, podemos sair daqui nesta noite em nome de Jesus com a condição de profetizar e ver a coisa acontecer. Você que sabe. Você que sabe, irmão. Alguém do teu lado já tomou posse, bonitão. Alguém do teu lado já disse: amanhã eu mudo tudo. Eu já saio daqui hoje pisando o pé direito na situação e tomando posse, eu saio daqui diferente nessa noite. Machéria. Deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje músicas novas virão às pessoas deste lugar. Interpretações tremendas acontecerão neste lugar. Eu vejo notas musicais surgindo neste lugar, composições tremendas de unção de Deus acontecendo. Eu vejo um DVD gravado. A minha glória, aleluia, aleluia. Eu vejo Deus se colocando, querido. Eu vejo Deus se exaltando hoje. Coloca-te de pé nessa noite. Coloca-te de pé. Coloca-te de pé. Coloca-te de pé. Oh, oh. Aleluia. Aleluia. Começa a sentir-se um gigante. Começa a sentir-se um gigante nessa noite. O Senhor começa a te agigantar nessa noite. Eu vejo pessoas aqui se agigantando nesse lugar e não contendo o que está acontecendo, porque o Senhor está te levando.
estão alegres. Eles estavam chorando, mas a lágrima acabou. Eles estavam tristes, mas a tristeza acabou. Há um mover do Espírito para trazer alegria para esta casa. Há um mover do Espírito para trazer suprimento para esta casa. Ouçam, se vocês forem fiéis a Deus no pouco, Deus vos colocará no muito. Deus vos colocará no muito. Pai, no nome de Jesus, Pai, a tua mão está neste lugar. A tua mão redentora e salvadora está nesta casa, trazendo paz ao invés de conflito. Os adversários deste lugar, aqueles que não apostam na direção dessa casa, aqueles que não apostam no ministério desses pastores, hoje passam a partir de hoje a ver a grandeza do Senhor neste lugar. Isaías 54 está entrando por essa casa. Amplia o lugar da tua tenda. Amplia, 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 amplia. Oh Pai, em nome de Jesus, está profetizado agora. Está profetizado agora. Uma multidão para este lugar. Uma multidão para este lugar. Nós declaramos como profeta do Senhor toda frustração tirada, toda frustração tirada, em nome de Jesus, e um novo tempo para a vida de cada irmão, e um novo tempo para a vida de cada irmã. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és Senhor desta casa, Tu és Senhor da vida do apóstolo e da bispa, Tu és Senhor dessas famílias, Tu és Senhor desta música, Tu és Senhor deste lugar. Nós declaramos, Tu és Senhor deste lugar. Nós te amamos, nós te buscamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Aleluia. Ah, se Deus pudesse rasgar essa lei e olhar para você e falar: agora vai ser do jeito que eu quero. Mas como Ele te deu a lei do livre-arbítrio, você faz do teu jeito, bonitão. E aí você se arrebenta algumas vezes. A segunda lei que Deus estabeleceu não é boa. É a lei da semeadura, queridos. Plantou. Essa lei não é muito fácil. Porque quando a gente planta só o que é bom, está tudo muito bom. E quando a gente planta o que é mal? Capítulo 1 do livro de Ezequiel, verso de número 2, diz assim: foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, verso 3, a palavra do Senhor veio ao sacerdote. Está escrito aí? Filho de quem? Junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Pode deixar sua Bíblia de lado agora, por favor. Não precisa fechar. Quando falamos de Ezequiel, a chamada de Ezequiel começa, na verdade, no capítulo 2. Quando Deus olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Agora Ezequiel estava no momento em que ele não tinha condição de se pôr de pé. E é fato, no capítulo 2 de Ezequiel, você vai ver que o Senhor se manifesta para ele dizendo: põe-te em pé porque quero falar contigo. Aí ele, sem condição de se pôr em pé, aí a palavra, ele mesmo responde dizendo: então entrou em mim o Espírito do Senhor quando falava comigo e
você, amado. E eu vou falar uma coisa para vocês: se nós aqui dessemos bastante grito e bastante pulo e não entendêssemos o que Deus quer de nós, íamos ser como barulhento sem sentido, amado. Verdade, Deus. Agora, eu falei que o maior problema das frustrações não é quando eu me frustro comigo mesmo. Comprei um carro, não era para ter comprado, não está bom, então o problema está comigo. E quando você começa a colher fruto daquilo que você não era participante? No livro dos Salmos, diz que os judeus, os hebreus, estavam junto aos rios da Babilônia e cantavam ou lamentavam, lembrando-se de Israel, de Sião. E os inimigos diziam para eles: aí, canta aquele cântico lá de Sião. Cadê as músicas dos vossos lábios? Onde é que está o canto que você cantava tanto? Agora você frustrado, apático, caído, destruído, destronado, moribundo, não tem mais o que falar. Onde é que está o teu Deus? Cadê a música do teu coração? Ezequiel vivia um momento, querido, no capítulo 2, em que ele estava colhendo algumas coisas que alguém fez lá no passado dele. O povo de Judá, no capítulo 14, se você ver bem lá no livro de Ezequiel mesmo, 13 e 14, você vai ver a narrativa onde Deus olha e diz assim: vocês terão sede, os vossos homens irão aos poços e não encontrarão água a beber, virá um grande mal e vos assolará por causa da vossa rebeldia. Capítulo 1 do livro de Jeremias, tratando-se do mesmo povo, Deus diz a Jeremias: vai a eles. E Jeremias diz: eu não vou, porque me sinto como uma criança. E ele diz: vai lá, quer ouçam, quer deixam de ouvir, vai e fala. Mas eles não ouvem a palavra do Senhor por nenhum dos profetas. E cada um dos profetas que vão, profetizam, tentam trazer para si, que a ideia de Deus é sempre trazer você para o aprisco dele, sempre trazer você para os cuidados dele. E nem sempre o próprio Deus obtém êxito nas suas chamadas. Quando você começa a andar por caminhos tortos ou andar para a direita, quando Ele quer que você vá para a esquerda, Deus, amados, Ele age sobre duas vontades. Primeira vontade de Deus, vontade diretiva. Quando Ele diz para você: vai por ali, e ali eu vou te honrar. Querido, pode acontecer o que vier a acontecer, e o Senhor será contigo. Mas a segunda vontade é complicada, que é a vontade permissiva. Quando Deus diz: não faça, e você faz. Quando Deus diz: não vai, e você vai. Agora volto a dizer: enquanto as coisas estão acontecendo conosco, por causa da gente mesmo, está tudo muito bom. Agora, quando a gente começa a perceber que os nossos amigos, os nossos antepassados fizeram o que é mal, e agora Deus começa a permitir que as assolações venham. Se você vê, isso começou, na verdade, amados, se a gente for analisar o contexto histórico, isso começou desde Salomão, na divisão dos reinos, quando Salomão peca assustadoramente. O reino que era único agora se divide. E o rei Roboão começa a andar nos caminhos do Senhor, ele está fazendo o que era reto. Jeroboão, que assume a outra parte do reino, o reino do norte, começa a fazer tudo errado. E aí vão se passando os reis, cada rei que entra temendo a Deus, e a coisa começa a dar certo. Mas logo ele deixa o temor do Senhor, quando na verdade Salomão fala, narra de modo muito claro, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E aí os reis vão se passando, cada rei que entra teme o Senhor por um espaço de tempo, faz o que é bom, depois ele se desvia do que é de Deus, e aí ele faz tudo errado. E aí Deus vem sempre tentando tratar, Deus vem sempre tentando trazer para si: olha, vocês estão por caminhos tortuosos, voltem para mim, voltem para mim, se tiveres que voltar, que voltem para mim. Mas cada vez que Deus trata, Deus não consegue isso.
Chega um momento, amados, em que Deus diz: eu vou permitir que o mal venha sobre vós e vos assole de modo com que tudo que você tem seja tirado. E um dia, Nabucodonosor entra na Babilônia, ou seja, sai da Babilônia e entra em Jerusalém e toma tudo, e coloca fogo em tudo, e leva tudo que tinha por direito, que ele achou por direito. Agora, Ezequiel estava há 25 anos nessa ocasião, fazendo faculdade para ser sacerdote. 25 anos a vida de Ezequiel, estudando para ser sacerdote. Já era filho de sacerdote. Filho de sacerdote não é sacerdotezinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Quem dera meu filho hoje já pudesse ser pastor porque o pai dele foi. Não, tem que correr atrás, tem que ter talento, tem que ter chamada, tem que ter escolha, tem que ter vínculo com a chamada. E Ezequiel falou: bom, eu poderia ser um agrônomo, eu poderia ser um piloto de avião, eu poderia ser um mecânico, eu poderia ser um engenheiro e tantas outras coisas, mas ele colocou em seu coração: eu vou estudar aqui em Israel, e eu vou parar por aqui, eu não vou para o exterior para fazer boa faculdade, eu vou estudar aos pés do meu pai, para então ser sacerdote. Quando ele está para se formar como sacerdote, amados, quando ele está já na expectativa: bom, agora eu vou arrebentar, agora me segura que eu vou como um avião, eu vou voar alto, e eu vou tomar posse de tudo que é meu, e tudo aquilo que eu estou me preparando para ser vai começar a acontecer. Mas havia uma palavra de Deus para que os reis da época se colocassem diante de Deus. E eu vou falar uma coisa que é profética para a tua vida hoje, aqui, em nome de Jesus, Senhor. Se por causa do passado dos teus pais, porque é bíblico que Deus visita a maldade dos pais dos filhos, até terceira e quarta geração, se por causa do teu pai, do teu avô, de alguém da tua família, do teu passado, tua vida tem estado comprometida, você vai hoje sair daqui com a tua situação mudada, em nome de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque há o poder da palavra miraculosa nessa noite, nesse lugar, para a alteração do sistema da tua vida, para a alteração de toda a rota da tua vida nessa noite. Ezequiel estava lá, se preparando para se formar. Bom, agora vai dar tudo certo. Pensa você quantas vezes você se preparou para esse dia, para o dia em que tudo estava encaminhando para dar certo para você, para o dia em que você pensou: bom, agora eu vou estourar, eu vou crescer, eu vou avançar, eu ganho 700 reais, 800 reais, e agora está surgindo uma vaga no meu trabalho que eu vou de 800, eu vou ganhar 2.500. Mas aí aquela vaga que aparentemente era tua entra outro no teu lugar. Ou então o teu adversário veio e te tirou aquilo que parecia ser teu. Deixa eu te lembrar de uma coisa, amado. Deus esteve no meio do vento que soprou aqueles dias na tua vida. Mesmo dentro da vontade permissiva, vontade diretiva, quando Ele te tira daqui e te coloca ali, e ali Ele te honra. Vontade permissiva é quando Ele diz: não vai, não fica, não sai. E aí você diz: não estou nem aí para o que Deus diz, não estou nem aí para o que Deus pensa. E aí lá na frente você começa a ver tudo dando errado. E eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor está te alcançando para mudar tudo na tua vida. Ele tem poder de alterar todas as coisas na tua vida. Nós ouvimos um amém por isso? E agora quando Ezequiel está tudo prontinho, e ele pensou o seguinte: eu estou falando uma linguagem bem figurada e bem prática para você entender.
quando ele estava para se colocar entre os outros alunos para receber o canudo de todo o tempo de 25 anos. Eu não estou falando de uma faculdade teológica de 4 ou 5 anos, amados. Eu não estou falando de uma faculdade de medicina de 5 anos, ou nas faculdades como tecnólogo aí, que você fica 2 anos fazendo a faculdadezinha e já está ganhando 3 mil, 4 mil reais. Não, eu estou falando de 25 anos de formação. E aí de repente ele se pega vendo alguém, as cavalarias entrando, e os muros sendo derrubados, e as casas sendo colocadas a fogo, e ele olha para o seu pai, pai diz, e diz: meu pai, e a minha formação, pai, e o meu ministério, pai. E ele olha para sua mãe, para sua família, e ele começa a ver tudo desmoronando. E na primeira etapa, o povo de Israel é tirado de lá, o povo de Judá é tirado em 3 etapas. Na primeira etapa de retirada do povo para levar cativo para a Babilônia, vai o tal do Ezequiel, todo alegre por sua formação, agora triste, cabisbaixo, desmotivado por ver tudo dando errado. Aleluia! E vamos ser humanos nessa noite e dizer que quando a coisa não dá certo, ninguém vai olhar e falar: louvado seja Deus, graças a Deus, meteu o pé, tropeçou, a primeira coisa que vem é o nome feio, já quer xingar e já quer falar. Vamos ser humanos e entender que tem hora que a gente quer falar mal de todo mundo e murmurar mesmo. Talvez você tenha murmurado esta semana, amados, porque você olhou e falou: não é possível, eu nasci para sofrer, eu nasci para que tudo desse errado mesmo na minha vida. E aí você vê o pastor falando tanto de ministração de oferta e você não tem contribuição nenhuma para dar. E você vem para a igreja naquele culto, o dinheiro está te faltando, até porque mesmo a luz ou a água você não conseguiu pagar ainda, o aluguel você não conseguiu quitar ainda. E aí, como dar uma oferta na igreja? Eu quero te dizer nesta noite, em Cristo Jesus, que esse momento da tua angústia está se findando, amor. A palavra do Senhor do teu coração é: põe-te em pé. Põe-te em pé, põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Aleluia, coloca-te de pé, porque a postura em pé, amado, é quando nós nos posicionamos para ouvir a palavra do Senhor. Só depende de você, irmão. Só depende de você, não depende do pastor, não depende do amigo, não depende da bispa, do apóstolo, não depende simplesmente da palavra do pastor desta noite, não depende do que foi pregado na quarta-feira passada, no domingo passado, depende da tua postura de hoje. Glória a Deus, aleluia! Ou você se coloca de pé, ou você vai ver acontecendo no da esquerda, na vida do da esquerda, na vida do da direita, na vida do da vanguarda, da retaguarda. Se tem alguém em cima, você vai ver prosperar. Se tem alguém embaixo, vai prosperar. E você vai enxergar, e você não vai prosperar. Agora depende de você, queridão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer assim: só depende de você. Só depende de você. Põe-te em pé. A palavra que o Senhor coloca no meu espírito nesta noite é: põe-te em pé. Se você se colocar de pé, mesmo que você tenha passado por alguns momentos de frustração, de tristeza, de angústia, de dor, a palavra do Senhor para você hoje é uma: eu vou mudar a tua história. Junto ao rio da Babilônia, o rio Quebar, estávamos lembrando do nosso passado. Sabe, querido, talvez hoje você vive um momento em que as lembranças do teu passado te fazem muito bem, porque o teu presente não é legal. As lembranças do que você tinha te fazem muito bem,
As lembranças de como você cantava e acontecia te fazem muito bem. As lembranças de quando você pregava e acontecia te fazem muito bem. Mas vamos pensar no hoje. Quantos sinceramente pode pensar no hoje e levantar um sorriso, levantar a mão e abrir um sorriso de alegria e dizer: o meu hoje está muito bom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ser sinceros que de repente o hoje está arrebentado, amado. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante aqui em Deus? É que quando eu me vejo caído, Deus me vê de pé. A visão de Deus é futurística, amado. A visão de Deus é longânima. Quando você se vê destruído, Ele te vê levantado, construído. Glória a Deus. Quando você se vê quebrado, Ele te vê montado. Deus não consegue enxergar uma igreja apática, porque a tua apatia de hoje, Ele enxerga a tua grandeza de amanhã. Quando você diz não dá, Deus já te vê lá na frente. Posso te falar uma coisa que é tremenda? Deus não consegue te enxergar de fusquinha, porque Ele só te vê numa habilidade. E aí quando você anda de neon e diz: poxa, como esse neon é embaçado, e aí Deus diz: engraçado, cadê o neon? Quando você anda de gol e aí você diz: poxa, o meu golzinho, e ele diz: cadê o golzinho? Porque Deus te vê honrado. Levanta a tua mão e se sinta honrado pelo Senhor nesta noite. Deus te vê honrado nesta noite. Deus te vê de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Deus não te vê como você se vê. Amada cheia. Agora o que é mais tremendo é que Deus não te vê como a tua família te vê. Deus não te vê como o teu chefe te vê. Deus não te vê como o teu amigo te vê. Ah, pastor, mas o meu amigo me vê bem, mas o teu amigo tem uma visão humana. Deus te vê glorificado. Deus te vê exaltado. Agora deixa eu trazer aqui, para a gente complementar o texto, o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro e João vão para a Porta Formosa.